Amanhece sobre as águas do rio Nilo. Considerado sagrado, ele permitiu o desenvolvimento da civilização egípcia. Nas margens, eles viviam da pesca e da agricultura, garantida por um solo fértil. Bem-vindos a Edfu, nas margens do rio Nilo. Essas águas são tão importantes para os egípcios que o faraó Ramsés II foi borrifado com a água do Nilo antes de sua coroação. E tantos mil anos depois, o país ainda depende do Nilo, já que 94% de suas terras são áreas desérticas. A preocupação com as cheias e vazantes estimulou o desenvolvimento da astronomia. Observando os astros, os egípcios localizaram planetas e constelações. E desenvolveram o estudo da matemática e da geometria, voltada principalmente para a construção civil. Eu sou Maria Paula Carvalho e essa é a coluna Alô Paris. 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 O barulho das carroças desperta para mais um dia desbravando o passado. Esse é o meio de transporte preferido dos turistas que desembarcam no porto. E elas são muitas e estão por todos os lados. Hoje vamos visitar o grande templo ptolomaico de Horus. Depois dessa aventura de carroça, em que deu para ver bem o cotidiano da vila de Edfu, chegando para visitar mais um templo com milhares de anos de história. Esta é uma construção tardia do Egito. O Templo de Horus foi erguido no período greco-romano por Ptolomeu III e Ptolomeu I e é um dos mais preservados de todo o Egito. Quando a gente olha para essas colunas, fica claro que essa é uma outra época do Egito, quando o país foi conquistado pelos gregos após a chegada de Alexandre o Grande. Na época eram os persas que dominavam por aqui e não tinham muito respeito pelas divindades egípcias. Por isso, Alexandre foi recebido como um salvador. Várias reformas foram feitas posteriormente, mas os construtores preservaram a arquitetura dos faraós. As figuras, inscrições e hieróglifos contam sobre a época em que o templo foi construído e como era a vida no Egito Antigo. Os egípcios gostavam dos animais pelas qualidades que eles tinham. Por isso, o falcão Horus, que enxerga tudo de longe, é um dos principais deuses daqui. Filho dos irmãos Ísis e Osíris, Horus foi concebido quando seu pai já estava morto e mumificado. Horus é um dos deuses mais importantes e poderosos do panteão egípcio. Era venerado como um deus guerreiro, responsável por vingar o assassinato de seu pai, Osíris. Após a proibição do culto de imagens no cristianismo, no ano 391, o templo de Edfu foi atacado. Foi na época dos cristãos coptas que eles começaram a destruir esses murais, esses relevos. Afinal, era o fim da era dos deuses pagãos. O barco segue em direção a outras atrações como Esna e Komombo, onde chegamos ao cair da noite.
O templo duplo é dedicado a duas divindades, o deus crocodilo Sobek, conhecido como deus da fertilidade e criador do mundo, e o deus falcão Horus. Et puis Horus, le faucon dont on a parlé. Tous les deux sont en train de verser, non pas de l'eau, mais normalement c'est de l'eau pour les vignerons. Alors ils sont en train de verser les fruits de l'eau de la prospérité, pour donner ça au pharaon. Komombo está situado no topo de um penhasco ao longo do rio Nilo. E embora não haja mais crocodilos nessa região, a reverência ainda está registrada nas paredes do templo e no Museu do Crocodilo, onde dá para ver as múmias desses animais. No próximo programa, continuamos nossa expedição rumo ao sul do Egito. Obrigada pela sua companhia e até lá!